E se eu te disser que existe um hábito muito poderoso e simples que você não está levando em consideração e que pode melhorar muito a sua saúde? Já falamos inúmeras vezes neste canal sobre os benefícios, sobre a sua fisiologia do exercício físico. Aliás, acredito que seja uma das mensagens mais poderosas que podemos transmitir neste canal. Mas cuidado, porque não é necessário ser um super atleta para se beneficiar dos benefícios do exercício físico, perdoe a redundância. Aliás, se as pessoas soubessem o quão simples é obter benefícios do movimento, haveria muito menos sedentarismo. Muito menos. Hoje falamos de um gesto muito simples que talvez chame a sua atenção, mas que é, ao mesmo tempo simples, benéfico para a sua saúde. Trata-se de caminhar um pouco depois de comer ou ao longo do dia. Exatamente, caminhar depois de comer. Pode chamar a sua atenção, mas vou convencê-lo de que este gesto, esta mínima mudança na sua rotina pode fazer a diferença. Uma breve caminhada de 10 a 15 minutos após comer pode aprimorar a digestão. O movimento do corpo está associado ao movimento dos intestinos, como reflete este artigo. E isso é especialmente interessante em pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico e, obviamente, após a refeição, o refluxo piora se você se deitar ou se sentar. Mas se você caminhar, mesmo que por pouco tempo, pode diminuir muito os sintomas. Isso vai te ajudar muito a melhorar e controlar a glicemia. E isso é especialmente interessante em pacientes diabéticos tipo 2 e também diabéticos tipo 1. A glicemia pós-prandial, ou seja, o aumento fisiológico da glicemia que ocorre após a refeição, especialmente após a ingestão de carboidratos, reduz muito se caminharmos um pouco após a refeição. Sabemos que a hiperglicemia pós-prandial, esses picos de glicemia que são mais acentuados conforme mais açúcares simples consumimos, ou seja, que também dependem do que comemos, obviamente, mas não são bons para ninguém, nem para pacientes diabéticos, nem para pacientes não diabéticos. Vou mostrar-lhes um estudo muito interessante publicado em 2016 que fala sobre como uma pequena caminhada de 10 minutos após as refeições principais é mais benéfica, atenção, do que fazer 30 minutos de caminhada em qualquer outro momento do dia em relação ao controle glicêmico. Atenção, que fazer uma pequena caminhada após cada refeição é mais benéfico do que fazer uma grande caminhada em qualquer outro momento do dia. Como sempre digo, o músculo ativo é como um imã para essa glicose que está circulando pelo seu sistema circulatório antes de ser metabolizada, antes de ser armazenada como glicogênio no músculo ou antes de ser metabolizada em gordura através da lipogênese de novo. Se você der a oportunidade ao seu metabolismo de que o músculo capte, absorva essa glicose do sangue, então essa glicemia pós-prandial será muito menor. Esses picos de glicemia serão muito menos pronunciados. Reduz o risco cardiovascular. E isso nós sabemos há décadas. Não é necessário lembrar que o exercício físico a nível cardiovascular provavelmente seja a intervenção mais potente para manter a saúde cardiovascular. Mas existe um detalhe que é frequentemente ignorado. É que as pessoas geralmente pensam que precisam fazer exercício físico por um longo período contínuo, ou seja, sessões contínuas de pelo menos 1 hora, para que isso tenha algum tipo de benefício, quando na verdade isso não é verdade. E os estudos comprovam isso. Além disso, de uma perspectiva evolutiva, o padrão de movimento do ser humano não tem sido o de ficarmos 8 horas sentados ou deitados para depois fazer um treino de 2 horas. Realmente, falando evolutivamente, isso faz pouco sentido ou foi feito poucas vezes. O padrão de movimento se assemelhou mais a pequenos e contínuos períodos de exercício físico ao longo do dia. Ou seja, pequenos lanches de movimento, pequenas pílulas de exercício, e isso pode ser emulado hoje, por exemplo, indo à farmácia de bicicleta, subindo ao quarto pelas escadas, estacionando mais longe quando você vai ao supermercado, dando aquele passeio de 10 minutos após a refeição, com 30 agachamentos entre sessão e sessão de estudo. Use a imaginação. Mas essas pequenas pílulas de exercício, no final do dia, quando chega a hora de dormir, se você parar para pensar, representaram uma quantidade volumosa e importante de exercício e estão te concedendo benefícios. Ou seja, a perspectiva de muitas pessoas é a seguinte: ou eu vou treinar e treino minha hora, hora e meia, ou não fiz nada, quando na verdade esse conceito é errado. Mesmo se você não for treinar e não treinar por 30 minutos ou 40 ou 50 minutos, se você fizer essas pequenas pílulas de exercício ao longo do dia e fizer no final do dia 4, 5, 6 pílulas de exercício, isso vai fazer a diferença. Às vezes menos é mais.
Também diminui a pressão arterial e outro estudo nos diz a mesma coisa, que 3 pílulas de 10 minutos de exercício, neste caso de caminhada, ao longo do dia, são mais eficazes para diminuir a pressão arterial do que uma sessão contínua de exercício. O mesmo conceito que acabei de explicar. Notem algo que talvez não tenham considerado. Com as pílulas de exercício conseguimos 2 benefícios, não apenas um. Primeiro, obtenha os benefícios fisiológicos do exercício. Esses 10 agachamentos, pós-estudo dos 800 temas de patologia médica, 2 são para você, certo? Os benefícios já são seus. Após terminar, os benefícios são seus. Mas além disso, você está quebrando outro padrão muito prejudicial, que é o de ficar sentado por muito tempo. Logo, você supera o sedentarismo e se beneficia do exercício. São 2 coisas distintas, pois se evidenciou que o sedentarismo, independentemente da prática de exercício, é negativo, prejudicial. Ou seja, uma pessoa que treina 1 hora, mas não é sedentária, versus uma pessoa que treina 1 hora, mas é sedentária, a primeira pessoa tem menor risco de morrer por qualquer causa que a segunda pessoa, porque são riscos independentes. Ou seja, mesmo que ambas as pessoas treinem 1 hora, uma tem mais risco que a outra, porque uma é sedentária e a outra não é. Uma passa muitas horas sentada e a outra não. Tenha isso em mente. Há outra coisa que é anedótica, mas para mim é relevante. Não sentem uma música sedutora nos seus ouvidos após a refeição que inevitavelmente faz vocês tirarem uma soneca? Isso ocorre comigo e tenho certeza que com alguns de vocês também. Essa soneca não tem nada de errado. Na verdade, a soneca em muitos contextos tem benefícios, mas sim, há alguns dias, e por isso digo que é anedótico, porque é baseado na minha experiência, gostaria de ser mais produtivo após a refeição e não ter que tirar uma soneca ou começar a trabalhar muito antes, mas realmente esse cansaço, essa sonolência após a refeição me impede. Notei que essa inércia de tirar uma soneca, essa sonolência, esse cansaço, essa moleza que dizemos aqui na Andaluzia depois de comer, pode ser muito reduzida indo dar uma caminhada de 10 a 15 minutos depois de comer. Experimente e me diga como foi. Deixe nos comentários. E claro, essas pequenas pílulas de exercício também vão contribuir para o déficit calórico. E isso é mais significativo do que você pensa, porque mais uma vez existe essa concepção de que 10 flexões não servem para nada, 10 agachamentos não servem para nada. Parece que se não sofremos muito, se não temos essa sensação de ter suado, de ter sofrido, então não fizemos nada. Mas se você começar a somar ao longo do dia, você realizou, você fez muito. Na verdade, essa abordagem ao exercício pode ser ainda mais benéfica para uma parte da população que não gosta de treinar ou não se diverte treinando por um período de tempo considerável. Por quê? Bem, porque talvez essa caminhada de 10 minutos não represente um esforço físico brutal, ou esses 10 agachamentos não representem um esforço físico brutal e não desencorajem muitas pessoas que não gostam de fazer exercício. E é isso, temos que assumir e aceitar que há muitas pessoas que não gostam de fazer exercício. E talvez essas pequenas pílulas quase imperceptíveis possam ser uma boa solução para essas pessoas. Pense nisso, reflita sobre isso. Como conclusão, pequenas pílulas de exercício, especialmente após comer, e estou falando de exercícios de intensidade leve, moderada, caminhar, algumas flexões, alguns agachamentos, intensidades leves, moderadas, também são benéficas, são muito benéficas e podem ser ainda mais benéficas para certos setores da população. Quem diz isso é um fã de exercícios intensos. O exercício de intensidade moderada ou baixa também tem suas indicações e benefícios. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e continue.